Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem o Espírito Santo não somos capazes absolutamente de nada do que diz respeito à fé, à religiosidade, a Deus. Por isso, vamos pedir o Espírito Santo que se derrame do coração do Pai pelo coração do Filho Jesus Cristo e caia no nosso coração, lavando nossos ouvidos interiores, lavando nosso entendimento, nossa inteligência e, acima de tudo, que Ele plante no nosso coração uma semente mais robusta, mais viçosa, mais potenciada de fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Está diante de mim neste momento uma imagem de Nossa Senhora Rosa Mística que me foi presenteada pelo Padre Vanils, da comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, quando eu estive em Brasília pregando. É uma imagem já abençoada, é a patrona da comunidade lá, e por isso eu coloquei diante de mim, porque ela foi a primeira a encarnar a palavra. Por isso rezemos também a ela, pedindo que ela conceda, que ela interceda, que ela peça por cada um onde esse áudio chegará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que sejamos guardados pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, pela presença amorosa do Pai no coração do Filho, que disse que onde dois ou mais se reunir no nome dele sobre a terra, para pedir seja o que for, conseguirão do Pai que está nos céus. Por isso, peçamos a assistência de todos os anjos. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos governe, nos ilumine. Amém. Essa oração é para que nenhum ladrão possa roubar, o inimigo não possa roubar a palavra da nossa memória. E, acima de tudo, que essa palavra de hoje, que essa oração de hoje, que esse grupo de hoje possa estar arquivado e possa ser traduzido em conversão no coração de todos que dele partilharem. Eu me chamo Luiz Gonzaga, nasci em Campos Altos, quando eu morava em Campos Altos, diocese a qual essa cidade pertencia, era Luz. Morei um tempo em São Gotardo, onde me converti, e era ainda diocese de Luz. Quando me mudei para Patos para estar junto com meus pais depois da minha conversão, rezei muito e São Gotardo abrangeu dentro da diocese de Patos de Minas. E eu fiquei muito feliz com Jesus. Então, todo este derredor da Diocese de Luz e vários outros lugares daqui da região da Diocese de Patos e outros mais já me conhecem, porque já percorri muitos territórios, dando meu testemunho de vida e anunciando a palavra de Deus, que é o caminho, verdade e vida e que é o próprio Jesus. Eu já estou com 69 anos de idade, 32 anos de conversão absoluta e total, e a cada dia eu me volto para o Senhor, porque sei que a conversão
ela não conclui enquanto na terra estivermos. Ela só conclui com a nossa morte. Mas ela deve ser perseverante, contínua, ela tem que ser violenta, nós temos que violentar conosco, com o mundo, violentar com a carne e violentar com a presença do mal. Porque Deus tem que ser nosso objetivo único. Deus, só Ele nos basta, o resto vem por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o próprio Deus, e tudo mais que precisarmos vem por acréscimo. E eu fui convidado pela Silvana de Arcos a estar pregando hoje, virtualmente, é óbvio. E a palavra de hoje é a palavra do dia, que eu até já participei da missa da Aparecida do Norte, e o bispo que celebrou lá da arquidiocese, ele pregou com muita propriedade, de uma forma bem sintética, essa palavra que eu vou ler agora, que eu vou proclamar agora. É o capítulo 15 de Mateus, do versículo 21 ao 28. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e de Sidônia. Tiro e Sidônia, para que nós saibamos, eram terras de pagãos que não acreditavam no Deus uno e trino. Eles acreditavam em deuses politeístas. Então era terra de pagãos. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava a todo pulmão: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a. Ela nos persegue com seus gritos, Senhor. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que quer dizer que Jesus, ele veio para os israelitas, para o povo de Israel. E todos aqueles que o adotassem como mestre, daria continuidade à implantação do reino em todo o resto do mundo. Mas Jesus foi enviado unicamente à terra dos israelitas. Mas, continuando no versículo 25, mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, o Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, a sua filha ficou curada. Esta é para todos nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós proclamamos, ouvimos, lemos, relemos, meditamos um evangelho como este, nós devemos nos lembrar que hoje, sendo 5 de agosto, estamos na 17ª semana do tempo comum. É um tempo longo onde a Bíblia e a própria Igreja, dentro do seu ciclo litúrgico, nos aponta os episódios comuns, cotidianos do dia a dia. Mas dentre eles, todos eles são relevantes porque Jesus sempre está dando para cada um de nós uma lição de vida, um ensinamento novo, uma novidade espetacular, levando-nos cada vez mais a nos assemelhar com Ele, porque bons mestres, ótimos discípulos. E o objetivo dele é exatamente isso, é exatamente que pensemos como Ele, que falemos como Ele,
que comportemos e temos atitude como ele. Acima de tudo, fidelidade ao Pai. Uma fidelidade a toda prova. E Jesus, ele, desde o momento em que ele foi batizado e levado, conduzido pelo demônio, pelo Espírito, aliás, ao deserto, ali 40 dias ele se encontrou com o Pai e encontrou-se com o demônio. Ele foi provado de todas as formas a fé e a sua fidelidade ao Pai. Ele driblou o demônio através do conhecimento da palavra e, acima de tudo, pela intimidade que ele tinha com o Pai. E ele aproveitava todos os episódios, uma palavra, uma abordagem de alguém, sempre rodeado de pessoas curiosas ou seus próprios discípulos, que dele aprendiam como era o rosto. Ele delineava para toda a humanidade, de perto, e até hoje o eco dos gestos de Jesus ecoam pela Bíblia, pela sua palavra, e ecoará até os fins do mundo. O mundo será destruído, todos os astros cairão, o caos voltará à sua origem, mas as palavras dele jamais cairão. E vendo todo esse episódio, a gente vê que Jesus, ele andava por todo lado, ele era um andarilho. E ele era um andarilho como se fosse um itinerante, um andarilho que se fazia ouvir, que levava a todos os corações machucados, feridos, ignorantes, ou pagãos, ou de mesmo desprovido do Deus verdadeiro. Ele levava um reino novo, uma esperança, uma chama nova de vida num tempo de crueldade, num tempo em que a cultura daquele povo era uma realidade doentia até. Pobres, doentes, viúvas, mulheres, crianças, não tinham voz nem vez, eram como que abandonados por Deus. E por isso essa atitude, talvez não só religiosa, mas cultural, fazia e trazia à classe média pobre algo terrível, um sofrimento, uma opressão terrível. E Jesus veio exatamente para poder abalar os alicerces dessa religiosidade que estava muito longe da verdadeira religião. Ele veio implantar a verdadeira religião, a religião do amor, a religião do respeito, a religião da misericórdia, a religião do amor. E quando aquela mulher gritava atrás de Jesus, sendo cananeia, ela ouviu falar de Jesus. A fé entrou pelos ouvidos dela. E ela pôs a fé na boca, gritava. Ela gritava o mais alto que ela podia: Jesus, tem de piedade da minha filha que está doente, que está possessa. E Jesus, provando a fé daquela mulher, como todos nós somos provados na fé, mais cedo ou mais tarde, ela gritava. Podemos rezar baixinho, podemos rezar apenas com o coração, oração mental. Deus sabe o que pede nosso coração. Nosso coração pode gritar, mesmo que ninguém nos ouça, mas Deus escuta. Não precisamos fazer alarido para buscar a Deus, porque Deus não cochila, Deus não é surdo, Ele não dorme. E como Deus que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está junto e ao lado de todos aqueles que nele creem e confiam, assim como todos os filhos esperam ansiosos a volta do Pai. Mas sabe que o Pai retoma a própria casa da família para rever com saudade cada filho que dele veio ao mundo. E Deus, Ele não fica distante, ao contrário, Ele está sempre junto, olhando com carinho, babando de amor por cada um de nós, que somos feitos à imagem dele, porém Ele sabe, conhece perfeitamente
o quanto somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, e quando ele coloca o primeiro mandamento, que é amá-lo acima de tudo, é porque qualquer coisa sem Deus não é nada, não tem sentido, é vazio em si mesmo. Tudo sem Deus é nada, e nada com Deus é tudo. E Jesus queria apresentar exatamente este Deus para mostrar para aquele povo pobre, sem voz e sem vez, desprovido de qualquer proteção do mundo, um pastor que guarda, um pastor que cuida, um pastor que cura, um pastor que liberta, um pastor que se prontifica a ficar entre nós e o inferno e dar até as últimas gotas de sangue, e que nos ama até as vísceras mais profundas do seu ser. É capaz de morrer pela ovelha mais pecaminosa de todo o tempo e lugar, cultura, povo e língua. E Jesus, sem responder àquela mulher, enervava os seus discípulos, que impacientes disseram: Senhor, manda essa mulher embora, ela não para de gritar, ela nos incomoda. Porque eles pensavam como os judeus. Jesus, ao contrário, ele via naqueles gritos angústia, sofrimento, fragilidade. Ele via naquele grito uma dependência de algo que no mundo não se encontrava, mas que estava num homem 100% homem, 100% Deus. Ela acreditava nisso, embora era desrespeitada e era marginalizada pelos judeus, pelo paganismo, era cananeia. E Jesus, então, disse para a mulher: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, sim. Mas aquela mulher, ouvindo este comentário de Jesus, disse, e prostrada diante dele, reverenciando um homem, porque a fé dela se mostrava mais do que quem já conhecia Jesus e rejeitava-o: Senhor, ajuda-me. Aí Jesus, sabendo que ela gritava e pedia ajuda para a filha, respondeu: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Isso quer dizer que para os judeus, os pagãos eram tidos como cães, eram tidos como animais, que nem Deus gostava deles no entendimento deles. E quando ela dá essa resposta, quando ele responde a ela dessa forma, ela diz: Mas os cachorrinhos, os filhos dos cães, que somos nós os pagãos, ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela aproveitava a brecha de Jesus estar passando por ali, pediu-lhe socorro, e ela pediu uma migalha, porque sabia que um olhar de Jesus, uma gota do sangue de Jesus, uma palavra de Jesus, um querer de Jesus, uma migalha de algo que ela não veria, e ninguém veria naquele momento, naquele instante, mas ele disse para ela: Ó mulher, grande a tua fé, ainda elogia, seja-te feito como deseja. A filha ficou livre e ficou curada daquele mal. Eu te faço uma pergunta. Você tem uma fé que causa admiração no Mestre, em Deus? Você tem uma fé que sobrepõe a fé de tantos do mundo, que muitas vezes rezam, entram na igreja, mas a igreja não entra neles. Buscam os sacramentos, mas os sacramentos não entram nos seus corações. Que levam uma vida de lei, como legalistas, mas com um coração hipócrita, que não acredita na sua própria oração, não acredita que Deus o ouve, por isso mendiga para pessoas que rezam, que dão testemunho, uma oração
porque não acreditam no amor de Deus. Mendigam outras pessoas, rezem por mim, rezem. É claro que nós não desprezamos as orações dos outros, mas Deus escuta a voz daquele que grita mais alto. Não no sentido do tom, mas no sentido do teor, do conteúdo, da essência, da fé. Por isso, diante dessa palavra, posicionemos como aquela cananeia. Prostremo-nos diante do Senhor. Reverenciemo-nos a Ele como convém, derramando nossa realidade frágil, nosso nada, absolutamente nada na presença dEle. E quanto mais nos sentimos nada, pobre, mendigos dEle, mais Ele se compadece e aproxima de nós, porque foi nossa miséria que atraiu a misericórdia. Foram nossos pecados. Foi o mau cheiro do chiqueiro do mundo que nos deixou fedidos. É que atraiu o bom odor da graça para nos lavar, higienizar, para nos descontaminar de tudo aquilo que vem do podre, que vem do mal cheiroso, do inimigo número um nosso, que é o demônio, que quer nos arrastar de todas as formas, quer nos arrastar tirando o nosso tempo de oração pelo celular para o inferno, quer nos arrastar pela nossa curiosidade de ficar horas e dias e noites rezando para ele, para o demônio, vendo figuras, vendo mensagens, rindo, dando risada, sentado em algum lugar, mas não tem tempo de rezar um terço e reclama quando pedimos, vamos rezar um terço. Ele quer nos arrastar para distanciarmos cada vez mais dele, de Deus, e aproximarmos dele através da mentira, do marketing da mentira, porque ele é o pai da mentira que nós vemos tanto no celular, que poderia tanto ser um objeto de oração, um veículo como temos o terço, como temos tantos sinais que nos levam ao sagrado, mas nós transformamos nosso celular em veículos de desprezar os outros, deletar os outros, de fofocar aos outros, de comentar, de julgar e de condenar. E, acima de tudo, de acreditar. E, muitas vezes, de plugar em orações, vamos dizer assim, em pregações que não são genuinamente oriundas de Deus, que não vem da Igreja Católica Apostólica Romana. E Deus quer que, ao invés fiquemos diante desse sacrário tão pequenininho que compramos tão caro e nunca o deprezamos, deixamos na bolsa, ninguém pode olhar, principalmente marido não pode olhar o celular da mulher e vice-versa. Os filhos escondem também porque há coisas, vamos dizer, inconvenientes. Por isso, o ocultar a escuridão da noite é o horário em que a cumplicidade do pecado é maior. É maior. Aquela mulher não escondeu que era pagã, mas ela também se prontificou diante de Deus provar que acreditava nele, se dobrando por inteiro, e recebeu o milagre. E alegrou Jesus, e aquilo foi uma lição para todos os seus apóstolos, discípulos e para todo aquele povo que, no dizer de Jesus, eram hipócritas, fariseus, que faziam tudo para ser visto pelos outros, mas no íntimo, no fundo, não convertiam. A perversidade é a coluna vertebral de muitos. Que tudo isso que ouvimos agora, oriundos do coração de Deus pelo Espírito Santo, possa transformar radicalmente nossas vidas. Que essa pregação possa ser para você, para mim principalmente, porque minha boca está mais perto do meu ouvido e vice-versa, um meio de transformação, um divisor de águas na minha vida, na sua vida, que se julga tão católico, mas ao mesmo tempo catolicismo é simplesmente um rótulo na testa, um rótulo nos gestos.
o coração está longe da verdade. Que este veículo que neste momento está adentrando na sua casa, do seu coração pelo ouvido, não o despreze como tem desprezado tantas coisas boas, tantas palavras boas, genuinamente de Deus, que vem através de sacerdotes, que vem através de pregações, de missa. Não jogue, ao contrário, vai colocando tudo isso no baú do seu coração, no porta-joia do seu coração. É mais uma joia. Joia é caro, joia é rara, pérolas raras são poucas, você não consegue abundantes. Mas quando se trata da palavra de Deus, são joias. Não jogue pérolas aos porcos, não seja um porco. Não deixe que a palavra de Deus seja desperdiçada, chegue nos seus ouvidos, nos seus tímpanos e caia por terra, sem produzir o seu efeito, o objetivo do seu objetivo. Alcance a meta dentro de você, na cidade que você mora, na família que você tem um papel, representa, onde você é alguém e, acima de tudo, professa a fé cristã. Seja um autêntico cristão, não como a imagem que você tem na sua casa, uma estampa na parede, mas sendo uma imagem verdadeira de Jesus dentro do seu lar, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, por onde quer que você vá. Seja um cristão e não cristinho e nem Cristo, mas faça milagres maiores do que Jesus, porque ele promete: aquele que crê em mim fará milagres maiores do que eu faço. E a nossa função de fazer milagres não é ressuscitar mortos, não é curar o coronavírus de ninguém, não é dar espetáculo dessa natureza, não é exigir dos outros testemunhos de cura de isso, daquilo, corporal ou psicológico, mas é a conversão de um coração, dizendo com toda a sua autoridade e seus movimentos cristãos e de amigo de Deus, de semelhante de Deus, de filho de Deus, de irmão de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo e filho da Virgem Maria, que você é um semeador da palavra e que você sabe onde lançar. Não perde a oportunidade de lançar. Até em lápides de cemitério nascem árvores. Que nós possamos saber lançar quando o Espírito nos sugere, mesmo que o respeito humano, que a vergonha às vezes bata, não tenha vergonha de ser cristão, mesmo que para isso você seja um mártir, mesmo que para isso te suspendam numa cruz e te trucidem. Seja autêntico, não tenha medo de quem mata o corpo, mas medo de quem pode precipitar sua alma na hiena, e muitas vezes nós mesmos nos lançamos lá, porque não acreditamos no amor de Deus. Deixe-se amar por Deus. Por isso, Senhor, nós te consagramos neste momento, cada um dos que neste momento ouvem este áudio, que escutam este áudio, que esta palavra, Senhor, vai caindo, passe pelos ouvidos, por este filtro, que passe pela inteligência, potencialidade psicológica de cada um e caia no mais profundo do coração de cada ouvinte, de cada participante do grupo Nossa Senhora Aparecida, que é não Nossa Senhora Aparecida, mas é a desaparecida, desaparece para que o Filho aparece, dizendo a espetacular frase que pode preencher uma Bíblia inteira: fazei tudo o que meu Filho Jesus vos disser. Por isso te pedimos, ó Virgem Maria, prepare o terreno como preparaste a casa de Isabel para receber João Batista quando nascesse dali a 3 meses. Lave a casa do nosso coração de todo empecilho. Lave nossa casa, higienize de todos os coronavírus, de toda bactéria, de todo vírus mortíferos, que muitas vezes, somado pequeninos dos micros pecados, somam-se montanhas de pecados.
Nós te pedimos, Nossa Senhora, abre as janelas do nosso coração, tire de nós as trancas do egoísmo, as trancas do individualismo. Tire as trancas que nos faz fechar, deletando as pessoas, antipatizando com as pessoas, cortando as pessoas, inimizando com as pessoas. Tire as trancas, abre as portas até o canto, mesmo que elas estejam emperradas. Lubrifique com o óleo do Espírito Santo a Virgem Maria. Gire a chave para o lado de Deus e abra para todos os nossos semelhantes, nossos corações, para que sejamos solidários como a Senhora é, foi e sempre será, ó Virgem Maria. Quando gritamos Nossa Senhora no momento que o carro está caindo, rodopiando, um acidente acontecendo, a Senhora está sempre junta, nos salvando. Mesmo evangélicos neoconvertidos do catolicismo para outra religião contrária, nunca deixam de dizer Nossa Senhora no momento de aflição. Porque a Senhora é verdadeiramente mãe. A Senhora é mãe e foi num pacto de sangue que a Senhora nos foi dado por Jesus quando na cruz morria. Por isso nós te pedimos, nós te consagramos nossas famílias, te consagramos cada membro que são cordas do nosso coração. Te consagramos toda a epidemia do pecado, da permissividade, a epidemia da permissividade que hoje ronda e sonda os lares, onde não se tem mais casamentos, onde não se tem mais casamento da vontade de Deus, onde só tem ajuntamento, onde só tem promiscuidade. Eu quero unicamente ser feliz, não me importa se eu contraria a Deus, os céus, não me importa, eu até desconheço, tiro os olhos do final da minha vida, do pós-morte, desacreditando por conveniência o inferno, mesmo que eu pense, saiba que isso existe, que é real, e a alegria do demônio é não acreditarmos nele, e mesmo assim entra em situações pecaminosas, mesmo comungando, mesmo mostrando para os outros com as mãos postas, com os joelhos no chão, a fragilidade, a fraqueza onde a sensualidade do mundo, o marketing do mundo, a vitrine do mundo rouba almas noite e dia. E por isso o inferno chove, como diz Nossa Senhora, como granizo. O purgatório, algumas almas lá caem, e no céu raríssimas. E cada dia está mais raro. Cada dia o inferno está chovendo com mais intensidade. Nós te pedimos, Nossa Senhora, te consagramos as almas que estão falecendo por causa do coronavírus, sem assistência da igreja, porque não sabemos qual é o objetivo, precisávamos de passar por um momento ruim para que tudo ficasse bom. Precisávamos ficar sem Eucaristia para ter dela saudade, sede, estar sedento. Por isso, nós te entregamos uma fé que está no fio da navalha de muitos que na pandemia se escondem dentro de casa, e os atritos, os conflitos, situações de separações têm acontecido porque as pessoas estão se aborrecendo umas com as outras, se aborrecendo e mudar radicalmente a vida por causa da quarentena, porque por medo da morte, mas por isso não deixam de pecar dentro da família, com os mais próximos, com aqueles que mais nos amam, massacrando-nos uns aos outros, fazendo de nossos lares muitas vezes uma torre de Babel, onde ninguém entende ninguém. Nós pedimos, entre em nossas casas, Nossa Senhora, nós te consagramos nosso quintal, nossa família, nossa vida, nossa história, o que nos resta pela frente de vida. Te pedimos, acompanhe-nos, segurando pela mão, como a Senhora segurava a mão de Jesus quando criança. Leva-nos, Nossa Senhora, consigo, no caminho estreito, íngreme, no caminho espinhento, pedregoso, do sol escaldante deste vale de lágrimas que é a vida, e que isso tudo é necessário, que temos que amar o sofrimento porque ele é redentor. Nós precisamos de sofrer para entender dos que sofrem.
assim como a senhora sofreu todo tipo de sofrimento para entender a humanidade. Por isso a senhora foi eleita e nos foi dada como mãe da humanidade e mãe de Deus. E na certeza de que somos ouvidos por vós, ó Pai. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós rezamos na certeza de que esta oração, esta pregação, este momento está tendo o efeito que o Senhor quer que tenha. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso santíssimo nome. Seja feita unicamente a tua vontade, nunca a nossa, porque a nossa é egoísta demais. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia, da palavra, da oração, porque o Senhor não precisa de oração, é nós que precisamos de te buscar e te encontrar e te falar, e expor nossa verdade nua e crua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e agora. Amanhã não me importa. O desespero nunca chega na porta de quem perdeu o emprego, de quem não está vendo luz no final do túnel, porque a luz tem que estar dentro de você. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, todas as ofensas que cometemos e estamos descobrindo agora quantos pecados cometemos e julgamos não pecar. E até julgamos bonzinhos, até julgamos santos, sermos santos, enquanto que devemos nos julgar o contrário. Seja feita a tua vontade assim na terra. O pão nosso de cada dia, do arrependimento, de um ato de contrição profundo, de uma confissão bem feita, de uma comunhão cheia de alegria. Perdoai-nos, assim como nós devemos e precisamos perdoar para ser perdoado. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, visível e invisível, os que estão arraigados dentro de nós de centenas de gerações antepassadas e que permanecem dentro de nós e em devidos e dados momentos explodem. Atitude que temos que depois perguntamos como, por que eu fiz isso? Porque dentro de nós existem gerações antigas do lado ruim e do lado bom, mas o lado bom é tão pouco, tão raro. E deveríamos o contrário, porque o Senhor é bom. O Senhor é a própria bondade, o Senhor é a própria misericórdia. Livra-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre lhe seja louvado junto do Pai e do Espírito Santo. Louvada seja sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela seja louvada sempre através do nosso rosário. Assim seja. Estivemos unidos e reunidos. Foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos os arquenses. Amém.